Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Severino Breda, o nosso canal, o seu canal, Severino Breda, Direito e Teologia. Eu estou com a voz um pouco diferente, ontem eu não passei muito bem, tive algumas crises de tosse, é a gripe que não vai embora, chegou e não está querendo ir embora. Hoje eu estou parecendo voz de tenor. Estou parecendo voz de cantor, mas cantar eu não canto nada, nem no banheiro. Mas enfim, estamos aqui novamente, um ótimo dia para vocês, uma ótima quinta-feira a todos e todas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje quero fazer uma apresentação, uma breve apresentação de algumas obras teológicas de um teólogo cristão, adventista, por indicação de um colega que assistiu um vídeo meu falando sobre o Testemunho de Jeová, o Questionador Anônimo, e até participou de uma live onde eu estava fazendo uma live com o Adolfo Euclair, lá do canal Adolfo Euclair, lá de São Paulo, Barbarrala. É um colega nosso aí de batalha, estamos aí na luta juntos pela sobrevivência e pela divulgação de vídeos na área de teologia. Ele trabalha muito com hermenêutica, exegese, interpretação bíblica, grego e hebraico. Ele está bem mais avançado nos estudos de teologia do que eu. Eu fiz apenas a graduação e não avancei muito nessa área, somente em outras áreas. E por indicação do colega Adolfo de São Paulo, o Questionador Anônimo pediu para que eu apresentasse obras do teólogo adventista George Knight. George Knight, acredito que atualmente deve estar jubilado, mas foi uma pessoa, um pastor adventista do sétimo dia, norte-americano, que teve um ministério pastoral muito prolífico, além de ser pastor, escritor, professor, teólogo, professor da Universidade de Andrews, e ele escreveu várias obras. E daí engraçado que ele fez esse pedido e eu falei, eu me lembro que eu tenho alguns livros desse autor, eu vou pesquisar. E por incrível que pareça, encontrei 1, 2, 3, 4, 5 livros do teólogo George Knight. Eu assim, há pouco tempo que eu venho pesquisando a teologia adventista. Na realidade eu já sou adventista já há muito tempo. Houve um tempo que eu fiquei fora da igreja e agora, há pouco tempo, eu retornei. Então eu nunca me dediquei a leituras de teólogos da própria igreja. Então, com o passar do tempo eu comecei a adquirir algumas obras para um maior aprofundamento teológico. E eu resolvi adquirir. E eu vou fazer na sequência na área de educação, porque ele foi um professor, teólogo, escreveu muitas obras na área de educação, principalmente na área de filosofia da educação. O primeiro livro que eu quero apresentar para você, o Questionador Anônimo, aqui está a indicação de obras do teólogo George Knight. George Knight ele escreveu Educando para a Eternidade, uma filosofia adventista da educação. Quem que é o pastor George Knight? Ele lecionou filosofia da educação quanto história da igreja na Universidade Andrews por 30 anos. Então, como eu já disse, teve um ministério muito prolífico, ministério pastoral, educacional, teológico. Ele é citado em livros de pesquisa acadêmicos ao redor do mundo. Knight também é autor de outros títulos em língua portuguesa relacionados à educação. Mitos na educação adventista, aqui, que eu tenho. Filosofia e educação, uma introdução da perspectiva cristã. Esse eu não tenho, mas eu tenho esse aqui, Educando para a Eternidade. Então ele sempre baseia os seus escritos na área de educação sobre os escritos da senhora Ellen White, uma escritora norte-americana que escreveu sobre diversos assuntos, e principalmente na área de educação.
Então ela teve um ministério muito abundante com relação à área de educação também. E ela dá muitos conselhos para a área de educação. Tanto é que as escolas adventistas baseiam seus princípios educacionais nos escritos da senhora Ellen White. A senhora Ellen White é considerada como uma profetisa não canônica na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitos nos acusam de adotarmos somente os escritos dela como regra de fé e prática. Isso é uma inverdade, porque nós, adventistas do sétimo dia, nós seguimos a Bíblia, seguimos os princípios da reforma protestante, sola gratia, sola fide, sola escritura. E os escritos dela é um complemento, como se diz, uma explicação de textos bíblicos, né? Mas toda a doutrina da igreja é baseada nas Sagradas Escrituras, né? Então nós adotamos esses princípios e a consideramos como uma pioneira, como fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ela escreveu vários livros dando conselhos para a igreja. Então é dessa forma que nós enxergamos a senhora Ellen White. Nós não adoramos Ellen White, não a canonizamos como uma pessoa santa, como uma pessoa normal, comum, como qualquer um de nós, e foi muito usada por Deus no ministério da igreja. Então, dessa forma que nós enxergamos o ministério da senhora Ellen White. Então, aqui temos Educando para a Eternidade, mitos da educação adventista, né? Um estudo interpretativo da educação nos escritos de Ellen White. Então, eu estou apenas apresentando os livros que eu tenho do teólogo George Knight, e depois eu quero futuramente fazer uma resenha mais aprofundada desses livros, né? A mensagem de 1888, que fala sobre a mensagem, houve um período na Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde houve um embate entre a salvação pela graça e a salvação pelas obras. Então, existiu uma conferência geral de 1888, onde houve um debate. E aqui, nesse livro, ele vem abordando o que foi tratado nessa convenção de 1888, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui ele trata sobre a justificação pela fé em Cristo, a natureza humana de Jesus, perfeccionismo e a posição da irmã White em 1888 com relação a esse tema, né? Com relação à salvação pela graça e pela fé. Então, essa aqui também é mais uma indicação do teólogo George Knight, né? Na Assembleia da Associação Geral, realizada em Minneapolis, 1888, foi a mais importante e ao mesmo tempo a mais mal compreendida da história adventista. O que foi discutido nessa Assembleia? Qual a essência da mensagem de 1888 e por que ela é tão importante para nós hoje? E finalmente, como pode essa mensagem revitalizar nossa vida e a Igreja Adventista no século XXI? Então, esses são os questionamentos que ele traz nesse livro. Uma obra muito boa, muito importante. Uma outra obra também, onde ele fala sobre a visão apocalíptica e a neutralização do Adventismo. Então, ele vem falando sobre a relevância do Adventismo no século atual, né? Então, estamos apagando a nossa relevância? Ele vem falando, né? Como a igreja pode perder a sua vivacidade, a sua utilidade e relevância? A resposta está na neutralização ou esterilização, palavra relacionada à impossibilidade de reprodução. Então, o que ele questiona nessa obra é o seguinte: será que a igreja está reproduzindo discípulos para que futuramente ela se desenvolva? Se você acha difícil sua igreja passar por esse processo, saiba como o liberalismo protestante se auto-esterilizou e descubra como o adventismo tem sido tentado a fazer o mesmo. Então, a Igreja Adventista luta para que não caia no mesmo sistema do liberalismo, né? E ele considera esse pequeno livro o mais importante de sua carreira. É um livro que deve ser lido por todos os que se interessam pelo futuro do adventismo e o cumprimento da missão que Deus confiou à igreja remanescente. Nesse livro, além de diagnosticar as enfermidades atuais do adventismo, o autor defende a revitalização da visão apocalíptica. Para ele, essa é a chave para a renovação das forças no momento em que o mundo caminha para o fim. Então, essas são
Esse é o objetivo desse autor nesse livro, né? Para que haja uma revitalização do Adventismo no sétimo dia, né? Então, mais uma obra. E por último, Adventismo. Então eu deixei essa obra por último, que é uma obra mais completa. Como ele é historiador da igreja, foi professor na Universidade de Andrews, eu deixei essa obra por último, porque ela é mais completa e ela vem falando sobre o movimento millerita. Então, muitas pessoas acusam a Igreja Adventista do Sétimo Dia de que ela marcou datas para a volta de Jesus. Isso não é verdade. Na realidade, havia um movimento, o movimento millerita, liderado por Guilherme Miller. E nesse movimento, ele começou a estudar as profecias das 2.300 tardes e manhãs, e ele marcou algumas datas, mas ele estava equivocado. Aí surgiu um outro movimento, onde procuraram reinterpretar essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, e chegaram à conclusão que Miller ele estava enganado com relação à data, mas não ele se enganou com relação ao evento, né? Naquela data houve um outro evento. Jesus não voltaria aqui nessa terra, mas ele estaria como sumo sacerdote entrando no lugar santíssimo para interceder junto ao Pai pelos nossos pecados. Então, esse livro aqui, ele vem falando sobre a origem e impacto do movimento millerita. Então, no movimento millerita não existia a constituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi fundada em 1863. E aqui ele vem falando sobre esse movimento anterior à fundação da igreja, né? E depois ele vem falando o que aconteceu após esse movimento. Houve um grande desapontamento, porque Miller nunca foi adventista do sétimo dia, Miller nunca guardou o sábado, ele era um ministro batista, ele pertencia à Marinha, né? Ele era um militar e ele começou a estudar as profecias e foi surgindo um movimento, ele começou a ser convidado a pregar em várias igrejas, mas ele fez a interpretação das profecias de Daniel e Apocalipse. Houve uma grande decepção, marcou datas e não houve a volta de Jesus, é claro. Mas nesse momento não existia a Igreja Adventista do sétimo dia. Então, a Igreja Adventista do sétimo dia em nenhum momento marcou data sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que não compete a nós marcarmos datas, nem o próprio, somente o Pai sabe a data do retorno de Cristo. Então, seria uma falácia nós marcarmos data para o retorno de Cristo. Então, essa questão da marcação de datas foi feita por um movimento anterior ao surgimento, à constituição da Igreja Adventista do sétimo dia. Então é isso aí, pessoal. Façam boa leitura. Esse livro é ótimo, tem quase 400 páginas. Quem quer estudar sobre a história da Igreja Adventista do sétimo dia, entender as bases, porque existem muitas pessoas aí reproduzindo o que muitos vão reproduzindo a respeito da Igreja Adventista do sétimo dia e não pesquisam nas fontes originais. Então, esse aqui é uma fonte original da história da igreja. Então não fique repetindo coisas aí que fulano, beltrano falou e você não foi nas fontes originais. Um bom pesquisador, um bom teólogo, um bom historiador, ele vai nas fontes originais. Então aqui é uma fonte original da origem da Igreja Adventista do sétimo dia, ok? Muito obrigado, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, essa é a minha indicação. Então, numa outra oportunidade estarei fazendo uma apresentação mais detalhada dessas obras e espero que vocês gostem, vocês me deem dicas, façam comentários no nosso vídeo, se está bom, se está ruim, se está péssimo. Então, eu gostaria que vocês fizessem alguns comentários e dessem o seu joinha para que nós possamos ficar estimulados e estarmos publicando mais vídeos, ok? Muito obrigado, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Um ótimo dia a todos, uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe a todos nós.